Glória a Jesus. E eu coloquei um título nessa mensagem, Carta ao Primeiro Amor. Exatamente aí. E eu quero contar para vocês o que acontece todo início e final de ano. Eu começo a orar e buscar e clamar a Jesus que nos dê uma direção, uma palavra que vá exatamente alinhada com aquilo que o nosso pastor já trouxe para a nossa igreja. E eu estava nas férias pensando em compaixão, num amor que vai além, num amor que rompe limites, num amor que se compadece, que se coloca no lugar do outro, né? Em tudo aquilo que nos foi proposto e pedindo ao Senhor. E Ele disse: filha, ministrem as cartas ao Apocalipse. Preparem a minha igreja. Preparem as minhas filhas para elas edificarem os seus lares, os seus trabalhos, as suas famílias, a minha igreja, aonde elas forem. Aonde eu as plantei, aonde eu as posicionei, porque eu estou voltando. Então, essa é a primeira da série de 7 cartas que nós vamos estudar. Então, não percam, porque cada mês vai ter uma mulher aqui de Deus, que Deus deu o nome, que vai trazer essa palavra ao teu coração. Então, vai ser incrível. E cada mês nós vamos aprender com Jesus, porque essa carta é uma carta de Jesus para a igreja, naquele tempo e para nós. Porque a palavra de Deus é atemporal. Então, eu quero dizer... Carta de Jesus Cristo à Alameda. E a você, irmã amada. Amém? Você já recebeu uma carta? Eu amo cartas. Eu escrevia cartas para minha avó todos os dias. Ela morava em Brasília. Todo dia chegava uma carta dela e eu mandava uma carta para ela. Hoje é tudo muito moderno, mas eu acho que naquele tempo era mais romântico. Então, até hoje, eu tenho as cartas da minha avó. E isso é incrível, porque Jesus escreveu cartas para a sua igreja. Aqueles dias, só para você entender... Aqueles dias eram os dias mais terríveis que já existiram sobre a terra. Aquele era o governo de Domiciano. E ele foi conhecido pela sua tirania. Ele era muito pior em maldade do que Nero, que mandou incendiar Roma, colocou a culpa nos cristãos, depois pendurou os cristãos nos postes para iluminar as ruas da cidade. Então, esse governador, esse imperador romano, era, assim, terrível em sua maldade. Os dias eram muito maus. E talvez não seja coincidência com os dias que nós vivemos. Mas todos os apóstolos já haviam morrido, já tinham sido martirizados quando essas cartas foram escritas, exceto João. E João, ele estava preso na ilha de Patmos. E esse é o contexto que Jesus, ele se revela para João, para falar com ele e para falar conosco hoje, em 2025. Eu quero te dizer que Jesus está aqui. Ele está aqui nesse lugar. E Jesus é aquele que aparece nos dias difíceis, nos dias de dor, nos dias de sofrimento. Deixa eu passar aqui. Só um minuto, meninas. O que aconteceu aqui? Mas eu vou ler aqui para você. Agora. Jesus aparece para você nos dias mais difíceis. E foi isso que aconteceu com aquele apóstolo, já idoso, já cansado, já muitas vezes sem alento. Imagina você, toda a tua família, toda a tua comunidade de fé, escondida, aprisionada, e você preso ali, sendo o último apóstolo daqueles que andaram com Jesus. É esse contexto que João começa essa carta. Então, Apocalipse 1, do 9 ao 20, diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama,
estava exilado na ilha de Patmos para pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e eu me vi tomado pelo Espírito. De repente, eu ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de uma trombeta, e a voz dizia: escreva num livro tudo que você vê e envie as 7 cartas, as 7 igrejas que estão nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando eu me voltei para ver quem falava comigo, eu vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia-se com um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada para os 2 lados. A sua face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. E quando o vi, eu caí aos seus pés como um morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro, o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O anjo da igreja é aquele que cuida da igreja, é aquele que pastoreia a igreja, é o pastor que está para cuidar do rebanho. E nós, todos, a igreja de Cristo, somos o candelabro, porque a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo. E João, ele é um dos últimos... Ele é o último dos apóstolos daquele tempo. E João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Mas olha que interessante, porque isso só está escrito no evangelho dele mesmo. Então, ele disse que ele era o apóstolo do amor e ele disse que Jesus o amava mais do que a todos os outros. Então, ele tinha uma autoestima muito lá em cima. Mas como é bom você se sentir amada por Deus. Como é bom e que ousadia desse homem e que maravilha ele ter feito isso, porque eu quero te dizer que você é a preferida do Pai. E quando eu falo preferida do Pai, não é que Deus escolhe, mas Deus deseja que seus filhos se acheguem mais a Ele. E que você seja essa mulher, que você seja essa pessoa que é a mais achegada a Deus, como João. Só que João, ele não foi sempre assim. João é aquele que falou com a sua mãe para pedir para Jesus um lugar de honra. Aí ele disse assim: eu queria tanto me sentar do lado direito dele, imagine eu do lado direito, meu irmão do lado esquerdo. E a mãe vai lá, né? Porque mãe faz essas coisas, né, gente? A gente passa umas vergonhas por causa dos filhos que eu vou te contar. E a mãe foi lá falar com Jesus. Ela teve a cara de pau de pedir: deixa meu filho sentado de um lado e o outro do teu outro lado. Jesus disse: se ele quiser passar pelo batismo do meu sofrimento, quem escolhe isso é o Pai. Mas Jesus ali, ele traz algo poderoso, porque João, ele foi aperfeiçoado no sofrimento. João, ele foi esticado, porque imagine você ficar sabendo e tendo notícias que seus amigos estão sendo martirizados, que outros estão morrendo, que outros foram queimados, degolados, crucificados. Então, ele viu o sofrimento o cercando. Meu pai era engenheiro, e eu nunca vou me esquecer que um dia ele pegou um livro aqui, tem os engenheiros, tem a Carlinha, tem um livro dessa grossura, né, Carlinha? Chama-se Resistência dos Materiais. E nessa época não era traduzido para o português, era só no inglês. E o meu pai pegou aquele livro, me colocou no colo dele, eu tinha 6 anos, e ele disse assim:
Tudo é testado antes de ser aprovado. Quando você constrói qualquer coisa, você vai testar a resistência daquele material para ver se ele serve para aquilo. Então, se você está num carro muito veloz, você quer colocar rodas muito rápidas, você tem que testar ela para ver se elas conseguem. A capacidade dela, a força dela, a elasticidade dela, a durabilidade dela. E eu olhando para a cara dele, não entendendo nada, mas olha, não me esqueci. E ele disse assim: Deus sabe do que ele te fez. E você foi feita para resistir. E quanto mais você resistir, mais força você vai ter. Quanto mais você resiste à pressão, mais a pressão se torna menor sobre você. Porque você resiste a ela e o impacto é menor. Então, irmãs, você foi feita por um material poderoso que veio do céu. Você foi feita de ouro. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, eu amo Apocalipse, se vocês prestarem atenção, todas as minhas ministrações têm um texto de Apocalipse. Fala que a Nova Jerusalém é feita de ouro que foi provado. Nós somos homens e mulheres que têm sido constituídos no fogo. O ouro é esse elemento precioso. Então, João falou sobre isso. João viveu isso. E o reino de Deus, eu coloquei aqui, continue. O reino de Deus é tomado à força, mas aqueles que se esforçam vão se apoderar dele. João, ele foi aperfeiçoado na cruz. Porque todo mundo foi embora, mas ficaram as mulheres, diga, eu. Nós ficamos na cruz e ele, de todos os discípulos. Então, João viu Jesus agonizando. João viu o sangue de Jesus escorrendo. João viu as pessoas o maltratando. João viu quando ele foi despido das suas vestes e ficou ali envergonhado diante de todos. João viu tudo isso. João viu ele dizendo: Pai, por que me abandonaste? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele ouviu o último suspiro de Jesus. E aquilo aperfeiçoou João para poder receber a revelação do fim. Tua caminhada está te aperfeiçoando para que você receba o teu galardão e a tua coroa. Amém? Mas Jesus ainda nos prometeu que aqui nessa terra haverá uma vida abundante. Não é só no céu. Então, o sofrimento, a cruz, ela nos aperfeiçoa. Quando nós nos apaixonamos pela obra da cruz, nós nos tornamos semelhante ao crucificado. Quem falou isso foi John Wesley. Ele diz que as pessoas vêm para Jesus com medo de ir para o inferno. E todo mundo quer ser salvo, porque todo mundo quer ir para o céu. Mas a obra não acaba na cruz, ela começa na cruz. Porque aí o Espírito de Deus vai nos levar a esse caminho de transformação, de regeneração. E é sobre isso que Jesus fala nessa carta. Jesus, ele traz algo poderoso. Porque ele nos ensina que os seus pés é o lugar aonde nós precisamos estar. Aos pés da cruz. Aos pés dele em todo o tempo. Maria, irmã de Lázaro, foi aquela que se colocou aos seus pés para ouvir aquela conversa que eu pergunto: Deus, o que o Senhor falou para ela? Me conta. Me conta o que o Senhor falou para ela. Mas Deus tem coisas que Ele quer falar só para você. No teu secreto, no teu coração. Mas você precisa querer estar com Ele. Você precisa desejar estar com Ele. Esse sofrimento faz com que aquelas mulheres não desistam de estar com Cristo. E elas foram recompensadas. As mulheres foram escolhidas desde o início para estarem aos pés de Jesus. Seja numa visita na sua casa, seja
derramando óleo sobre os seus pés, enxugando com os seus cabelos, seja se lançando no meio da multidão para ser curadas e livres de uma enfermidade que durava 12 anos. Então, os pés de Jesus é um lugar separado para as filhas de Deus. Se lance aos pés do Senhor. No dia do teu desespero, se coloque aos pés do Senhor. Mas também se coloque no dia mais feliz, para adorá-lo, para amá-lo, para dizer o quanto ele é importante para você, ou só para estar junto dele, ouvir a sua voz e ver os seus pés. Você, mulher, foi chamada para esse lugar de intimidade. E João, ele experimenta essa intimidade ali na cruz. Nós precisamos entender qual é o lugar que nós fomos chamadas. As mulheres foram chamadas para edificar lares, para fundamentar e estabelecer o reino de Deus aonde elas forem. E o que é o reino, pastora? É a paz indizível, é a alegria, sem explicação, no meio da luta, do tormento, da dor, da necessidade. E é a justiça, porque Deus é justo. Você tem sofrido injustiças? Eu quero te dizer que o Senhor te justifica. Ele te justifica. E isso é tão lindo, porque a Bíblia vai dizer, o Senhor fala que Ele é a nossa vingança. E você pode ficar pensando, mas como assim? Ele diz, se aquieta, deixa que eu cuido disso. Não é você que vai colocar a tua mão nisso e dar legalidade ao inimigo com ódio, com raiva. Deixa que eu cuido. Eu sou a tua vingança. Eu te protejo. Eu te guardo. Eu te justifico. E isso é incrível, porque quando você entende isso, você começa a entender a obra da cruz. Você começa a entender que a obra da cruz ela é perfeita, ela é eterna e ela vai estar para sempre, no dia que Jesus voltar para nos buscar. Jesus aparece e ele conta para João sobre os fins desse dia. E ele manda, antes dele falar do fim, ele quer preparar a igreja para isso. E é isso que nós estamos fazendo. E aí eu coloquei assim, carta a Alameda e a todos que me ouvem. Voltem ao primeiro amor. Apocalipse 2, do 1 ao 7 diz assim, escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu sei de tudo o que você faz. Olha o que Jesus está falando. Eu vi o seu trabalho árduo. Eu vi a sua perseverança. Eu sei que você não tolera os perversos. Examina as pretensões daqueles que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que são mentirosos. Você sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, eu tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha lá no início. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso. Tem algo poderoso aqui nesse texto. Jesus nos garante 2 coisas que muitas vezes nós duvidamos. A primeira é que quando ele está falando aqui, no versículo 1, esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro.
essa palavra do original segurar, eu estou segurando essa garrafa? Sim, estou segurando essa garrafa. Mas não é isso que essa palavra quer dizer. Porque eu estou segurando essa garrafa, mas ela não está totalmente dentro da minha mão. Essa tampa está na minha mão? É isso que no original hebraico quer dizer. Você está totalmente preenchida, envolta, tomada por mim. Deus te segura. Ele te cerca, Ele te protege, Ele te cura, Ele te supre e Ele passeia no nosso meio. Ele diz, eu ando no meio dos candelabros. Eu ando, eu estou aqui. E quando a gente entende isso, isso é tão poderoso, porque Jesus, Ele começa nos elogiando. E eu vou dizer nos porque nós somos a igreja. Ele começa nos elogiando, mas quantas vezes nós estamos nas mãos de Jesus, mas não nos sentimos protegidas, amadas, cuidadas, cercadas? Ao contrário, nós falamos e dizendo aonde Deus está, porque Ele me deixou, porque Ele me esqueceu. E nós precisamos entender que não estamos apoiadas nas mãos de Deus, estamos dentro das mãos dEle. Ele nos segura no meio da tua luta, da tua adversidade, da tua necessidade. Ele te segura, Ele me segura. E Ele não nos deixa um minuto. Jesus está no nosso meio. Se você, nesse momento, tivesse os teus olhos espirituais abertos, e se você pudesse ver o próprio Deus andando, passeando, passando por você, como você se sentiria? Mas eu quero te dizer que Deus não é sentimentos, que Deus não é sensações, Ele é muito mais que isso. Ele é vivo e verdadeiro. E a palavra dele nos garante que Ele está aqui. A palavra é maior do que o dom. A palavra é maior do que ter a visão aberta e poder ver anjos e demônios e a presença do Senhor. A palavra nos garante, Ele está aqui, Ele te segura, Ele não te deixa, não te solta, não te abandona, não tenha medo. Jesus começa falando com João, ele fala isso, não tenha medo. Às vezes a gente está passando por um desafio na nossa vida, na nossa casa, e você diz, será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Não vou conseguir, não fui preparado para isso, eu acho que o meu material não é tão resistente. Eu quero dizer que é. E você só vai poder experimentar do teu potencial se você deixar o Senhor te esticar. Se você deixar o Senhor te esticar, te provar, te renovar, te capacitar. Isso é habilitação. Não tenham medo do sofrimento. O sofrimento nos aperfeiçoa. Hebreus vai dizer que Cristo conseguiu um lugar no céu, na terra e embaixo da terra pelo sofrimento em obediência. Deus não nos deixa passar por nada maior que nós possamos suportar. Antes Ele nos livra. Eu quero te dizer isso. Você tem um sonho. Eu tenho muitos. Não desista deles. Não desista deles. Pega-os de volta e diga, é nesse ano de 2025 que eu vou viver esse sonho. Eu vou fazer acontecer o que couber a mim, eu vou fazer. Há alguns pontos fundamentais que Jesus nos traz nessa carta. E tem a parte dos elogios e a parte das críticas. E ali nos elogios ele diz, conheço as suas obras. E eu quero dizer que ele te vê, ele sabe do teu esforço pessoal, na sua família, no seu trabalho, na igreja. Mas eu quero te dizer algo, Jesus não quer só o teu serviço. Jesus quer você. Jesus quer o teu coração. Jesus quer ser o primeiro.
Jesus quer uma mulher extremamente, ardentemente apaixonada por Ele. Porque a paixão quer dizer aquele que foi até o sangue. Uma igreja apaixonada, mulheres apaixonadas, contagiam o mundo. E o mundo é esse, onde todo mundo já tinha morrido, onde todos estavam sendo torturados. O mundo é esse onde nós vivemos hoje. O mundo é esse, você com a sua dificuldade, com a sua necessidade, vivendo a sua injustiça. Mas a paixão, ela incendeia e ela nos faz romper. E ela traz leveza em meio à dor. Então, não é somente fazer coisas para Deus, mas como fazemos? Jesus diz, eu acho maravilhoso lá em João, ele diz assim, eu já não te chamo de serva, você é minha amiga. Essa é a minha versão, tá? Você é minha amiga, eu gosto de sair com você, aí em Curitiba, tomar um café contigo, naquelas mesas maravilhosas que tem em Curitiba. Versão Meg do livro de João. Não te chamo de serva, você é minha amiga. Você é preciosa para mim. Porque o servo faz porque é pura obrigação, mas o amigo faz porque ama. Esse é o nível que Jesus levou à sua igreja. Esse é o nível que Jesus te chama hoje. Amiga, preciosa, minha, íntima. Eu quero te dizer, ame as suas amigas como você ama a si mesma. Faça a ela aquilo que você gostaria que ela fizesse com você. Não espere que alguém faça primeiro. Surpreenda. Deus nos surpreende. Ele nos surpreende. E Ele diz, se não houver amor, de nada vale. Jesus também diz, você rejeitou o mal. Ele vê que você tem rejeitado o mal, que a Alameda tem rejeitado o mal, que eu tenho buscado rejeitar o mal, que temos buscado andar nos seus caminhos, mas muitas vezes, bem baixinho, somos bem religiosas, bem legalistas. Muitas vezes a gente faz acepção de pessoas. Muitas vezes nós julgamos as pessoas que nem conhecemos. Fazemos isso. E nos arrependemos por isso. Precisamos aprender a rejeitar o mal e a não ter parte com ele. E só conseguimos isso quando a gente consegue separar o pecador do pecado. Amamos os pecadores, porque somos pecadores, mas abominamos o pecado, porque ele não tem parte conosco. E é isso que Jesus está falando aqui. Terceiro, você foi paciente. A paciência é um dos frutos do Espírito. O paciente verá a obra de Deus ser completa em sua vida. Sabe por quê? Porque ele sabe esperar. Quantos não vão ver a obra completa? Porque não sabem esperar. Não conseguem esperar. A ansiedade os consome. A ansiedade os consome. Deus trabalhou muito comigo na ansiedade. Muito. E Ele fez algo assim que Ele faz realmente com os filhos. Ele me deu o dom da palavra do conhecimento. E eu achava, pastora Vívia, que eu tinha de contar na hora o que Ele me falou. E Ele dizia, fica calada. Fica quieta. Deixa eu contar. Não pode. Fica aí. E passavam meses. Meses. Uma vez Deus me falou algo a respeito do nosso pastor na época, o pastor Sebastião, para eu compartilhar com ele. Eu passei 9 meses orando sobre aquilo. Então, não é tudo que Deus nos mostra que a gente tem que sair correndo falar. Ai, tive um sonho, vai lá e conta. Não. Traga o discernimento. Coloque no crivo de Deus. É tempo? É hora? É o momento de falar? Como a pessoa vai receber? Porque do mesmo jeito que Deus trabalhou no meu coração, trabalhou no coração do outro, porque aí o outro estava pronto para ouvir o que eu tinha para falar. E isso me fez vencer a ansiedade. Posso saber do que for, eu fico quieta. Se meu pai estivesse aqui, ele ia dizer, eu não acredito. Logo você? Deus faz coisas
que qualquer pessoa mais íntima duvida. Então, não deixe a ansiedade tomar o seu coração. Seja paciente. Você trabalhou com afinco, Jesus disse. Você tem se dedicado à obra do Senhor, a servi-lo. Você tem zelo por sua casa. Você ama fazer a sua obra. Mas, muitas vezes, isso tem se transformado num ativismo, numa religiosidade. E eu quero te dizer que ativismo não é fazer muitas coisas, tá? Não é, não. Ativismo é a intenção do coração que você tem, que os outros vejam o que você está fazendo. E você sempre tem que mostrar algo para alguém. E alguém sempre tem que ver o que você está fazendo. Os olhos do Senhor estão por toda parte. Ele te vê. Ele me vê. E Ele vê a intenção do nosso coração. Fazer as coisas para Deus, para agradar a Ele, por amor a Ele. Agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Em quinto lugar, Jesus diz: você pôs à prova falsos apóstolos. E ninguém pode se intitular apóstolo, somente Jesus pode escolher. Mas os nicolaítas representam essas pessoas. Essas pessoas que muitas vezes entram na igreja propagando falsas doutrinas, falsos ensinamentos, distorcendo o evangelho genuíno, pregando, pode pecar, não tem problema, peca que Jesus é misericordioso, Ele te perdoa. Eu quero te dizer, Deus abomina isso, porque isso é iniquidade. Iniquidade é aquele que conheceu o Senhor, que viu a luz e preferiu as trevas e faz de propósito. Esse é um pecado terrível, porque cabe àqueles que conhecem a Deus. Os nicolaítas faziam isso, eram hereges, eles entravam nas igrejas, se disfarçavam de falsos crentes, de falsos mestres e pregavam falsas doutrinas. Irmãos, cuidado. Coloquem tudo no crivo da palavra. Examinem as escrituras. Sejam zelosas no que a palavra diz. Deus olha tudo isso. Em último lugar, você perseverou. A perseverança, Apocalipse 3 diz que é a marca daqueles que serão guardados no dia mau que virá sobre a terra. Assim, e eu imagino isso, né? Meg. Assim como na casa do povo hebreu passou-se o sangue do cordeiro nas portas e o anjo da morte não pôde entrar. Apocalipse 3 diz que ao perseverante você será marcado, você e os seus, e o mal que vai vir sobre a terra não vai tocar a tua vida. Persevere. Persevere, não desista. Persevere, está difícil, vai mais um pouco. Hoje eu estou cansada, dorme mais um pouquinho. Descansa. Deixa a louça para mais tarde. Deixa as crianças não tão bem arrumadas. Deixa a lição para estudar de madrugada Mas descansa. Mas não desista. Persevera. Não pare. Não pare. Continue. Nem que você dê um passo a cada dia. Jesus se alegra com a tua perseverança. Jesus se alegra por você não desistir. E agora vem a parte crítica. Você abandonou o primeiro amor. Você precisa se corrigir. Você precisa se lembrar. Por isso que eu pedi para as meninas cantarem aquele louvor. E nós precisamos nos arrepender e voltar às primeiras obras. Porque o amor é o dom perfeito. É o dom perfeito. Quando nós nos convertemos, e eu não sei se tem entre nós ou em casa alguém que nunca fez uma confissão entregando a vida a Cristo. Mas quando nós entregamos a vida a Jesus, é algo tão intenso, é algo tão... E você vai, você não desiste, você não para, e você lê a Bíblia rapidamente, e para cá e para lá. Mas se você mantém esse amor, não no mesmo amor, mas se você faz esse amor crescer, ele é muito maior do que o primeiro. Porque agora você foi aperfeiçoada. Não é uma fé imatura. Agora você sabe que veio o dia mau.
Agora você lembra que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E você continua. É sobre isso que Cristo está falando. Não trocar Ele pelas coisas, pelas pessoas, pelos rituais. Isso é tão fácil, gente. Porque nós estamos no ambiente do sagrado, do divino, é a igreja. Então, tudo que a gente faz, a gente pensa: isso Jesus gostaria que eu fizesse. E Ele quer que você faça, se você já teve o seu tempo com Ele. Se você não deixou os seus para depois. Se você não deixou o seu marido para aquelas que são casadas. Se você honra teu pai e tua mãe para aquelas que são solteiras. Se você cuida dos seus. Eu lembro que quando eu comecei a atender nos gabinetes, o Espírito Santo me dizia: você não pode entregar aqui nada que você não deu para o Lucas, para a Ingrid e para o Avison. Ele me falava isso o tempo todo. Se você estiver fazendo qualquer coisa que você não deu primeiro para os seus, você não tem autoridade sobre isso. Você só está falando. Palavras vazias, ao vento. Você entende que a palavra de Deus, ela precisa ter um conteúdo, um recheio. E esse recheio, esse conteúdo, é a nossa vida. É a sua vida aos pés do Senhor. É a sua vida que não desiste, é a sua vida que obedece, é a sua vida que deixa as coisas pequenas de lado e começa a cuidar de coisas maiores. 1 Coríntios 13 vai dizer: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, seria como um sino que ressoa, como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, e se eu entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas se eu não tivesse o amor, de nada seria. De nada seria. Se eu desse tudo o que eu tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente. O amor é bondoso, ele não é ciumento, ele não é presunçoso, ele não é orgulhoso, o amor não é grosseiro. Ele não exige que as coisas sejam do seu jeito. Gente, eu lendo isso aqui, eu fico pensando quantas vezes a gente faz: eu quero que seja assim. Eu quero que seja assim, do meu jeito, porque se não for, eu não aceito. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. Ele não é irritável, ele não é rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O amor nunca desiste, ele nunca perde a fé, ele sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia e línguas e conhecimentos desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, o nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier aquilo que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Amém? Em nome de Jesus. 3 coisas, e ele termina aqui. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. O amor nos aperfeiçoa. O amor te aperfeiçoa. Quando o Senhor estava construindo o mundo, cada dia que terminava, ele dizia: isso é bom, isso é bom. E quando ele fez o homem, ele disse: isso é muito bom. Mas por que ele não poderia dizer que aquilo era perfeito? Porque não estava pronto. A obra de Deus é boa na sua vida e na minha vida. Mas nós estamos nos aperfeiçoando até chegarmos na estatura de varão perfeito. É uma caminhada.
Quando o Senhor olhar para você e dizer assim, você está pronta, Vicky, perfeita, tá, leva para o céu. Vem ficar comigo. Você está pronta. É um aperfeiçoamento e é o amor que faz isso. E aí Jesus traz a segunda parte da carta, que é o julgamento. E o julgamento... O julgamento, ele diz, a remoção do candeeiro. Não deixe a sua luz se apagar. Mantenha a sua lamparina acesa, porque o noivo está chegando. A unção é derramada sobre aqueles que permanecem em humildade e amor, que obedecem, que não desistem de viver o propósito em intimidade com Deus. E tem as promessas, porque a carta também tem promessas. E essa promessa é linda, porque a promessa que Deus nos faz é que nós teremos acesso à árvore da vida. Nós precisamos nos lembrar que perdemos o acesso à árvore da vida, que estava no meio do jardim quando pecamos. Quando Adão e Eva pecou, eles foram retirados do centro do jardim, do centro do Éden, que é a presença de Deus. E quando você pratica o primeiro amor, você vai ter acesso à árvore da vida. E essa árvore da vida, eu encontrei essas duas imagens, porque se nós somos o candeeiro, nós somos acesas. Então, essas são as suas duas imagens aos olhos de Deus. A palavra de Deus diz que somos como árvores plantadas junto à corrente das águas, que no tempo certo vai dar fruto, que nunca as suas folhas vão murchar. Então, Deus nos vê como árvores. E a árvore da vida, ela representa estar no centro da vontade de Deus. Ela é o símbolo da esperança, da renovação espiritual. Provérbios 3:18 diz que a árvore da vida é a verdadeira sabedoria. Sabedoria. E mães, num mundo de tantas pessoas desajustadas emocionalmente, mentalmente, equivocadas, confusas, seja você a mulher sábia, seja você aquela que tem as palavras de vida eterna. E como você vai conseguir isso? Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo dele, é ai de mim se ele não estiver comigo. Ai de mim se eu estou entrando nessa empreitada e Deus não está comigo. Ai de mim se eu estou indo para esse trabalho, se eu estou assumindo algo que colocaram nas minhas mãos, que Deus não me confiou. Ai de mim. Quando você pensa isso, quando você se alinha a isso, a sabedoria de Deus vem sobre você. Porque Provérbios vai dizer que você vai abrir a porta da sua casa e ela vai estar sentada no batente. Você vai ter acesso a conhecimentos, a coisas que nem cientistas mais, pesquisadores mais profundos vão ter. Porque a sabedoria do céu é loucura para os homens, porque ela transpassa tudo aquilo. E Apocalipse 22, a palavra de Deus diz que a árvore da vida está no meio da cidade santa, a nova Jerusalém. Irmãs, a sabedoria é algo tão precioso. Nós estamos ali no 4º ano de psicologia. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje, eu me considero muito mais convertida do que quando eu entrei naquela faculdade. Porque a ciência, os livros, as teorias, todas elas foram inspiradas pelo Espírito de Deus. E elas têm um limite humano. O Senhor, não. O Senhor, não. Acaba-se a teoria e a palavra de Deus continua escrevendo ao meu e ao teu respeito. Acaba-se a teoria, a técnica, e o Senhor entra, põe a mão no teu coração e arranca a tua dor pela raiz. Acaba-se a teoria e você é sã, livre, curada.
Mas a ciência é necessária para que nós possamos ver, eu como pastora, o ser humano no sentido integral, corpo, alma e espírito. Amo muito mais as pessoas hoje do que já amei lá atrás, isso é verdade. Porque consigo enxergar com outros olhos as dores, as aflições, as necessidades. Deus fez a alma humana, mas Deus não nos aprisionou na nossa alma. Ele nos fez livres. Ele nos fez livres. E quando você detém esse conhecimento, você vive o que a palavra diz. A sabedoria que é loucura. A sabedoria que... Por que você escreveu isso nessa prova? Está errado? Eu perguntei para o professor. Não, mas ainda não ensinei sobre isso. Não ensinei sobre isso. Isso é só ano que vem. Como você já estudou sobre isso? Eu disse, não. Deixa eu ver o teu caderno. Pegou meu caderno. Estava a teoria e a palavra de Deus do lado. Os versículos do lado. Porque o Espírito de Deus nos leva além. Você entende que você tem o bem mais precioso. Você tem tudo o que você precisa. Você tem tudo, tudo. Porque Efésios 1 diz que Deus te fez para a sua glória. Deus não te fez para o fracasso, Deus não te fez para a calamidade do mundo, Deus não te fez para ser uma mulher fria dentro da igreja, para ser uma mulher religiosa, não. Deus te fez para ser apaixonada por Ele. Deus te fez para você carregar o seu espírito aonde você for, para você ser um agente de milagres. Quando a Vicky disse para mim, Meg, eu orei, o nome do ministério é Wonders, eu disse, Deus, eu quero viver isso. Sinais, maravilhas, curas, transformações, salvações. É isso. É isso. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Porque é isso que Ele tem para a tua vida. Uma mulher extraordinária. Uma mulher maravilhosa. E você precisa ter muita coragem, né, pastora, para vestir essa identidade, Wonders. Oh, Jesus, tem misericórdia da gente. Mas Ele puxa a gente. Ele está realmente fazendo com que o nosso material, como meu pai disse, seja provado. E você é provada. Queria chamar os levitas aqui. Estamos encerrando. Em último lugar, eu quero te dizer que quando nós voltamos ao primeiro amor, nós nos tornamos cartas vivas. Quando você volta ao primeiro amor e quando você permanece nesse amor, porque nós precisamos orar isso. Irmãs, o amor o pastor Henrique disse, você é tão romântica, filha. Eu digo, deixa eu ser romântica. Mas eu entendo ele hoje. Naquele tempo eu tomava leitinho, hoje eu já estou comendo um arrozinho. O amor é construído. Ele é intencional. Você planeja o que você vai fazer. As suas ações, como você vai agir, como você vai se vestir. Você está se preparando para algo. Você se prepara para aquilo. Por que o amor vai acontecer? Não. Não. Nós construímos o amor. Nós somos intencionais em amar, em perdoar, em andar mais uma milha. Nós somos obedientes e isso nos custa. Mas quando isso acontece, nunca mais você vai ter que voltar ao primeiro amor. Você vai viver o primeiro amor todos os dias. Todos os dias. E eu também. E eu também vamos avançar. E 2 Coríntios 3:2 diz assim, eu queria que você se colocasse de pé. Porque o apóstolo Paulo, ele tem algo precioso. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio. Não uma carta escrita com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, gravado não em tábuas de pedras, mas em corações humanos. Estamos certos disso, tudo por causa da grande confiança
que temos em Deus. Não que nós nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. A nossa capacitação vem de Deus. Mas Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Não da lei escrita, mas da lei viva pelo Espírito. Porque a lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Amém? Enquanto nós vamos adorando agora, eu queria que você fechasse os teus olhos, colocasse as mãos no teu coração e que você deixasse o Espírito de Deus sondar o teu coração. Que você entendesse que você é essa que é feita à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus fez a mulher, Ele colocou dons e talentos nela, que Ele não colocou em ninguém. Ele a fez idônea desde a origem. Eu quero te dizer que você é confiável, mulher. Você é confiável. Se algum dia alguém te disse que você não era confiável, eu quero quebrar isso em nome de Jesus. Eu quero dizer que você é idônea. Eu quero dizer que você é íntegra. Você é íntegra. Você é justa. Você é justa. Você não tem parte com a injustiça. Você é pacificadora. Você é bondosa. Você é forte e corajosa. Você é virtuosa. Aquela que é como um exército. Você faz 1000 coisas ao mesmo tempo e dá conta de tudo. Porque não é na força do teu braço, mas é no poder do Espírito. Você é aquela plantada no Éden, o jardim de Deus. Mulher valorosa, mãe dedicada, esposa fiel, amiga leal de todas as horas. Eu quero te pedir, não desista. Não desista, não pare, persevere. Está doendo, continue andando. Deus é contigo. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Aquele que vem virá e não tardará. E o meu justo viverá pela fé. E se você retroceder, o Senhor não vai se alegrar com isso. Não vamos retroceder. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero te convidar, enquanto vamos louvar, eu quero ungir vocês. Queria chamar as nossas intercessoras. Queria chamar as ministras do Ondas que estivessem aqui. Eu queria ungir as mulheres. Deus colocou algo no meu coração, para que toda marca de frieza que entrou no teu coração, de apatia, caia por terra em nome de Jesus. Se o inimigo tem roubado a tua alegria, se ele tem roubado os teus sonhos, a tua esperança, a tua força, eu quero te chamar para vir à frente, receber o renovo, para poder voltar ao primeiro amor. Jesus está passeando em nosso meio. Amém? Então venham à frente. Meninas, só unjam para não nos estendermos e declarem: receba o amor de Jesus. Em nome de Jesus. Venham mais para cá, queridas. Mais para cá. Aleluia. Eu queria convidar a igreja a se colocar em pé. E você que nos assiste, Jesus está passando no nosso meio. Jesus está com você nas suas mãos. Você não está apoiada no Senhor. Você está dentro das suas mãos. Não esqueça disso. Quando você se sentir sozinha, quando você se sentir angustiada, abandonada, diz: Jesus, me abraça. Jesus, me abraça. Jesus, eu quero sentir. Eu quero sentir os teus braços, Senhor. Eu quero te ver. Aumente a sua expectativa. Aumente o nível do seu clamor a Deus. Peça a Ele e Ele virá. Ele virá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nenhuma de nós. O Senhor não nos deixou para trás. O Senhor não nos deixou frias, religiosas, cansadas, desanimadas. Não, Senhor. O Senhor tem nos visto, porque o Senhor nos vê e o Senhor se agrada das tuas filhas. Mas eu te peço, vem com um amor que incendeia os corações. Incendeia o coração delas agora. Vem como um fogo, Espírito de Deus, e toma o coração, toma a mente. Entra nesse lugar que elas desistiram, que elas pararam, que elas se sentiram inadequadas.
inadequadas, que elas disseram: isso não me pertence, isso não é para mim, eu vou sair, ninguém nem vai me ver. Eu quero quebrar essa palavra em nome de Jesus. O Senhor te planta na sua casa, o Senhor te planta do lado dele. Espírito de Deus, visita a tua igreja agora com o teu fogo, Pai. Traz cura, traz transformação. Abençoa aquelas que estão nos assistindo. Se tem alguém aqui que se afastou de Jesus e você deseja nessa noite voltar aos braços de Jesus, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Ou se você nunca entregou a tua vida a Cristo, você nunca confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, isso faz parte do processo de salvação. Há alguém aqui entre nós que nunca fez essa oração? Só levanta as tuas mãos, eu vou orar por você. Não? Amém. Somos todas salvas. Louvado seja o Senhor. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos por essa noite da tua visitação. Obrigada, Jesus, porque tu estás conosco. Abençoe as tuas filhas, leve elas em paz para os seus desafios. Dê a elas força, dê a elas saúde física, dê a elas saúde emocional, mental. Eu quero profetizar aqui no nosso meio: não haverá mulheres deprimidas, mulheres ansiosas, mulheres vivendo crises de pânico, distúrbios emocionais. Sara a raiz agora, Jesus. Sara a raiz da alma, Senhor. Sara as dores, os traumas. Jesus, passa teu sangue sobre os traumas agora. Cadeias geracionais são quebradas agora. Na autoridade do nome de Jesus, aquilo que te perseguia está sendo colocado na cruz de Cristo. Ó, Senhor, abençoe a tua igreja. Nós te agradecemos, Pai. Que o amor do Pai nos leve agora. Que o Espírito Santo te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vai na paz, em nome de Jesus. Amém? Amo vocês do Senhor. Deus abençoe. Fiquem na paz. Me despeço daquelas que estão em casa. Beijo grande no coração. Vem estar conosco no mês de maio. Meninas, nós vamos nos reunir nos grupos.